Nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Quem quiser acompanhar, nós temos aí no telão. Muitos aí gostam de acompanhar na sua própria Bíblia, alguns nos aplicativos digitais. Anotem aí, deixe grifado no seu aplicativo, depois vá em casa, estude, medite com o Senhor, para que você continue crescendo e amadurecendo com aquilo que o Senhor quer entregar para cada um de nós como uma palavra poderosa de conhecimento e sabedoria. Todos acharam, amém? Quem procurou, achou aí? 2 acharam. O resto nem procurou então. Amém? Mais que 5 apareceram. Vocês estão aí ainda não? Por isso que eu gosto que o pastor Tom vem no culto de quarta-feira, que ele é aquele cara que alegra a torcida, né? Amém. O texto ali da palavra diz assim, ó: depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrasse no tanque depois disso, saía daquele lugar totalmente curado. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te, pega a sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa noite, por tudo aquilo que tu tem feito na nossa vida até aqui. Te pedimos, Senhor, ajuda para que a gente entenda tudo aquilo que tu quer falar ao nosso coração com essa tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a dar facilidade para o Espírito se mover em nós, Senhor, entrando no nosso coração e nos fazendo mudar naquilo que precisa, avançarmos naquilo que já temos crescido e aprendido na tua palavra, para que a gente seja literalmente um bom instrumento nas tuas mãos e que saiamos desse lugar transbordando da tua graça e da tua misericórdia para todos aqueles que ainda não te conhecem, mas através da nossa vida conhecerão, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Amém. Eu creio que todos aqui já ouviram, já estudaram essa palavra muito conhecida, mas a palavra do Senhor, como sempre, ela traz a nós sempre algo novo, se renovando e vindo ao encontro daquilo que nós buscamos como entendimento, como crescimento, e essa noite não vai ser diferente. Quando nós olhamos essa palavra, a primeira coisa que o Senhor ministrou no nosso coração é sobre a realidade que nós vivemos hoje, no mundo que nós estamos. Nós estamos num mundo hoje que nos faz e nos leva a nos acostumar num ambiente onde a dor já não incomoda mais. A gente já começa a se acostumar com as nossas frustrações, com os nossos sofrimentos, com os abandonos que sofremos e vivemos diariamente, com as tristezas, com a solidão que nós enfrentamos. E isso é uma coisa que, por mais que doa ao coração, por mais que traz a nós lembranças de um passado difícil, a gente acaba entendendo que o mundo nos traz uma realidade ao ponto que a gente tem que se acostumar, porque essa é a realidade. O mundo é esse. É feito de dor, de solidão, de abandono, de frustrações, e é isso que o mundo quer que a gente entenda e viva, se acostumando com esse tipo de coisa, porque quando a gente se acostuma, a gente começa a acreditar que o Evangelho já não tem mais sentido, porque a vida é essa mesmo. É cheio de dor, é cheio de decepção, as pessoas são assim mesmo. Eu sou assim mesmo, é o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou viver assim, Gabriela. E a palavra do Senhor traz a nós sempre uma clareza e busca gerar no nosso coração o entendimento que o Senhor é aquele que vem trazer o renovo. Ele vem trazer a nós o entendimento que buscando nele nós vamos voltar a ser aquilo que nunca deveríamos deixar de ser, mas por conta da vida e de tudo aquilo que o mundo nos coloca como uma verdade, nós esquecemos. Nós viemos de um lugar especial, nós fomos gerados primeiro no coração de Deus, e quando fomos lançados nessa terra, fomos lançados com um propósito, e esse propósito ainda arde no coração do Senhor. Enquanto tiver vida no meu e no seu coração,
ainda há tempo de nós vivermos as promessas do Senhor. Aquilo que o mundo quer colocar como você como uma verdade é e sempre será uma mentira. Você não é qualquer um. A nossa mãe já dizia isso. Para o Senhor você não é qualquer um. Você é único. Aquilo que Ele entregou para você. Aquilo que Ele espera que você faça, Ele não vai entregar para outra pessoa, porque Ele crê que há uma capacidade em você, porque você é alguém que carrega o Espírito Santo de Deus. E quando nós entendemos isso, nós não paramos, nós não desistimos, nós não afrouxamos, nós não nos acostumamos com esse ambiente doentio que o mundo nos oferece como um lugar que para muitos já virou conforto. E há em nós um mover do Espírito querendo dar em nós um entendimento de que nesse lugar nós temos que nos sentir incomodados, e não para fugir desse lugar, mas sermos luz nesse ambiente para que outros que ainda não conheçam a verdade, através de nós, entendam que há um amor verdadeiro e genuíno, e esse amor tem nome, é Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, a gente começa a enxergar a realidade desse mundo diferente. Mas quando a gente olha no dia a dia, na correria, a gente se envolve com tantas coisas que o mundo nos coloca como preocupação, e não é que a gente não tem que levar em consideração, mas a gente está sempre com o nosso olhar no céu, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa ajuda, é de lá que vem as nossas orientações, é de lá que vem tudo aquilo que a gente precisa para se alimentar. A gente começa a ver uma triste realidade. Tem muita gente hoje que até não estão mortos, mas já não tem mais vontade de viver, porque literalmente se encaixaram nesse mundo e encontraram conforto naquilo que o mundo entrega. A vida é assim mesmo. Eu já estou acostumado, é só decepção, é só engano, é só dor, a vida é só isso. E por isso a gente vê pessoas que se escondem muitas vezes atrás de um bom sorriso, pessoas que riem, que brincam com todo mundo, e por isso que é tão difícil, quando a gente não tem um discernimento de espírito, a gente identificar uma pessoa com depressão. Quando você vê que alguém morreu, muitas vezes gera em nós um impacto, dizendo, meu Deus, como? Nunca imaginei aquele que era tão feliz, aquela que era tão alegre, porque as pessoas usam uma capa para se encaixar no mundo onde o sofrimento não tem valor nenhum senão para mim mesmo, e eu começo a viver naquele sentimento como se aquilo fosse uma coisa que me alimentasse tão bem que eu me agarro naquilo e não quero sair daquele ambiente, porque me acostumei com aquele sofrimento, mas para não chamar a atenção dos outros eu boto uma capa de felicidade e passo despercebido por todos, mas na verdade já não estão mais vivos, morreram espiritualmente. Então estar no Senhor e buscando uma palavra é muito mais do que buscar para você, é buscar ajuda aos outros. Quando nós entendemos da palavra, além de nos entendermos e entendermos Cristo Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, entendemos que o Senhor nos chamou para entregar uma palavra poderosa para aqueles que ainda não entenderam que esse mundo não tem nada para nos oferecer, e esse mundo ainda só não acabou, porque nós estamos aqui como sal da terra, protegendo a carne de apodrecer, mas um dia o Senhor vai nos levar para casa, mas enquanto isso não acontecer, nós vamos fazer a nossa função de continuar levando luz para os lugares onde o inimigo tem habitado, mas quando nós chegarmos nesse lugar, o ambiente muda, e aquele que estava doente vai ser curado no nome poderoso de Jesus. E vai acontecer através de você, através de cada um de nós. Cada um tem um poder de alcançar o coração de alguém, um ambiente diferente. O teu sorriso vai alcançar alguém que o meu não vai alcançar. A tua voz vai abrir o coração de alguém que a minha não vai abrir. E por isso é tão importante andarmos juntos, formarmos esse corpo onde nós estivermos, por mais que distantes, mas espiritualmente ligados numa força poderosa chamada Espírito Santo de Deus. O poder de Deus é avassalador, ele vai derrubando todas as cadeias e tudo aquilo que o inimigo tem colocado como impedimento, e o reino de Deus vai avançando, porque nós cremos que tudo aquilo que acontece visualmente e fisicamente não enxergamos, mas acontece porque o Senhor é fiel. Mas o mundo está perdido nessas coisas. Mas quando a gente começa a ver a palavra do Senhor, a gente também começa a identificar que tudo aquilo que nós vemos nesse mundo, na nossa vida e na vida de muitos, não é permanente, é transitório. Tudo é transitório. O sofrimento é transitório, porque quando nós encontramos Cristo Jesus, Ele vem com algo poderoso, traz um renovo, e tudo que era velho se é lançado para trás, passou, ficou para trás, ficou
para o passado, não existe mais, e tudo se faz novo. Não é que eu vou esquecer daquilo que eu vivi, mas aquelas coisas só me servem de testemunho para dizer de onde o Senhor me tirou e onde eu estou hoje. Então, o sofrimento é transitório. Quando você encontra Jesus, Ele não questiona o teu passado, Ele não questiona aquilo que você fez, Ele não questiona os teus métodos e nem as opções que você fez, mas Ele espera que você agora, o conhecendo, faça uma opção única: eu sou seu filho, eu sou o herdeiro, eu sou teu servo, eis-me aqui, Senhor. E aí Ele transforma a nossa vida, transforma a nossa estrutura e muda tudo aquilo que nós precisamos mudar. O que a gente tem que entender, meu irmão, é que a gente não pode ficar esperando o mover das águas. O Senhor espera de nós é que a gente creia no mover do Espírito. Há um mover do Espírito dentro de cada um de nós. E inevitavelmente, você querendo ou não, você acreditando ou não, o mover do Espírito acontece dentro de cada um de nós todo dia, querendo nos fazer viver grandes coisas, grandes experiências. E muitas vezes as experiências que nós vamos viver é no momento de fragilidade, de angústia, onde a gente pensa que o Senhor nos esqueceu. Mas quando cremos, o Senhor fala ao nosso ouvido uma palavra poderosa de ânimo, que nos traz vida, nos traz vigor, nos traz força e faz com que a gente se levante, e aquela paralisia espiritual é curada, e nós vamos avançando para o reino de Deus todos os dias. Mas para isso temos que ter fé. Temos que sair com essa mente cauterizada, nos acostumando com tudo que nós vivemos como se fosse comum. A vida é assim mesmo, as coisas acontecem assim, eu vou para a igreja, oro um pouco, está tudo certo, saio um pouco renovado, e a vida é assim, vão esperar Jesus voltar. E claro, o Senhor vai voltar, porque Ele falou que ia para casa preparar algo poderoso para cada um de nós, um espaço para cada um de nós, um lugar para cada um de nós, e voltaria para nos buscar. E todo aquele que crê vai voltar para casa com Ele, Ele vai voltar para nos buscar. Mas Ele nos deixou também uma função poderosa: prega o Evangelho a todas as pessoas. E para mim pregar, eu tenho que crer que esse mundo não tem nada para oferecer, e tudo que tem nesse mundo é transitório, mas aquilo que está no Senhor é permanente. As promessas deles não mudam. O Senhor não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então Ele não se arrependeu daquilo que Ele te prometeu, e Ele está ansioso para te levar para casa. Mas chegando lá, Ele quer preparar uma festa de um filho que, quando ficou fazendo tudo aquilo que o pai pediu para realizar. Mas onde está o nosso coração? Quando a gente olha para o texto, a gente vê o texto falando de um homem que estava naquela situação há 38 anos. 38 anos esperando, 38 anos tentando sair daquela vida e não conseguia, 38 anos sendo frustrados com si mesmo, com as suas atitudes, com as suas vontades, esperando a ajuda de alguém, 38 anos e o negócio não aconteceu. Mas quando a gente olha para o texto, qual é a realidade? Ele estava no lugar certo. Não era o lugar que aconteciam os milagres? O que acontecia ali? O anjo de vez em quando não aparecia, não movia as águas, e quem entrava lá não era curado. Então ele estava no ambiente certo, as coisas que aconteciam ali para acontecer o milagre estavam acontecendo, mas mesmo assim ele permanecia paralisado. Por quê? Porque ali, naquele momento, naquele ambiente, ele precisava e dependia de pessoas. Se ninguém o levasse no tanque, ele não ia conseguir sozinho. Mas ele podia ir se arrastando, mas aí ele ia demorar tanto para chegar, como ele já deve ter tentado. A história não faz, mas eu imagino, ver um tanque ali, acontecendo um milagre, com certeza ele deve ter tentado chegar naquele lugar de alguma maneira, mas não conseguia, porque quando chegava lá, alguém que talvez não fosse paralítico, fosse cego, fosse qualquer outra deficiência, chegava primeiro, e aí recebia o milagre. E aí ele precisava de pessoas. E meu irmão, quando a gente vive dependendo de pessoas, a gente passa uma vida paralisado. Mas quando a tua dependência está no Senhor, você só não caminhará, mas você voará como águias, porque é isso que o Senhor tem para dar para você. A nossa dependência tem que ser no Senhor. Contamos com pessoas, o Senhor usa pessoas, mas não somos dependentes delas, porque as pessoas desistem. As pessoas desistem de si próprio. Tu acha que não vão desistir de você? Mas o Senhor é fiel. E quando você entrega a sua vida para Ele, meu irmão, as coisas acontecem. O Senhor não chamou cada um de nós para viver uma vida paralisado, mas nos chamou para ser livres. O Senhor espera que você tenha um espírito de liberdade. Nós somos tão livres que nós podemos escolher estar com Ele ou não. Se isso não for uma demonstração de amor para você, o que será? Um Deus que chama para você
entrega o filho vai à cruz, podendo não ir, escolhe ir por obediência ao Pai, entrega a nós vida, salvação, libertação, nada mais impede você de voltar para casa senão você mesmo. E ainda depois de fazer tudo isso, deixa você uma opção, escolher ir ou não. Mas escolher estar com Cristo não é viver nas maravilhas todo dia, porque a palavra já é clara, o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas Ele disse, tem bom ânimo, porque eu já venci elas, ou seja, nenhuma delas vai tirar de você a promessa que eu dei. Eu vou chamar cada um de vocês pelo nome e vocês vão para casa, então não desanimem. E como eu falei no início, o ambiente de aflição, as necessidades que passamos, as dificuldades, meu irmão, não é castigo, é um ambiente preparado para o Senhor, para Ele se manifestar na sua vida, para você e para outros. Porque vai ter momentos que as pessoas vão olhar para você e dizer assim, eu não acredito mais que vai dar certo. É gente que vai olhar para você desacreditando de você, desacreditando daquilo que você fala, desacreditando do Deus que você prega. E aí quando todo mundo olhar para você e dizer assim, não vai dar mais certo, do nada o Senhor aparece e aquilo que estava paralisado volta a se movimentar. E é inevitável, as pessoas vão ter que concordar. Não tinha capacidade, se aconteceu, foi esse tal de Jesus que ele pregava. Mas onde está o nosso coração? Tanque de Betesda, o nome diz que é uma casa ou lugar de misericórdia. Mas o que a gente via naquele ambiente? Gente doente, gente caída, gente esperando algo acontecer. Era um ambiente onde todos dependiam de um mover da água que acontecia através do anjo que ia ali e movia aquela água. Mas o problema nunca foi água. O problema era aquele sistema. Todos dependiam de um mover da água que acontecia através de um anjo do Senhor que vinha. E o primeiro que chegava ali, claro, era curado, e os outros ficavam na fila de espera da próxima. E aquele ambiente virou um ambiente de competição. Quem chega primeiro é curado, quem não é, fica para a próxima. E a gente vê que esses tipos de coisas parecem que são somente na palavra do Senhor, é coisa que aconteceu, é passado. A palavra do Senhor é tão real e verdadeira como os dias de hoje. Nós vimos que hoje as pessoas geram na igreja um verdadeiro tanque de Betesda. É a religiosidade. Eu dependo de alguém, eu fico dependendo de alguém, eu sempre boto a expectativa em alguém. Eu estou esperando alguém fazer alguma coisa para mim, para o milagre acontecer, e quando o milagre está quase acontecendo, eu vou primeiro porque eu estou querendo chegar, é para mim, o milagre é para mim, o ministério é para mim, o altar é para mim, a chance é para mim, eu vou passar, eu vou conseguir, e quem não for e quem chegar depois, fica para a próxima, eu sou o primeiro a chegar. Mas o Senhor vem entregar para nós uma palavra poderosa chamada graça, que não é no individual, mas é no coletivo. Eu não tenho pressa de chegar primeiro, eu quero chegar com mais gente. O Senhor não veio para trazer a nós um ambiente de competição, meu irmão. Quando você chega na igreja, você não está concorrendo com o irmão que está do seu lado. Por quê? Porque aquilo que o Senhor tem para entregar para você é para você, você não vai perder. Você só perde aquilo que o Senhor tem para você mesmo. Por opções erradas, por desejos errados, por prioridades que você coloca acima da vontade de Deus. Você não perde para o irmão. Aquilo que o irmão ia viver, ele já estava escrito para ele, ele está vivendo, não é porque você não quis o seu, é porque ele tinha o dele e ele optou em obedecer a palavra do Senhor. Então, ele está avançando porque pegou o meu, não, ele pegou o dele, é você que parou. A gente vive gerando dentro de todo o ambiente nosso competição. É no ambiente de trabalho, é às vezes dentro do relacionamento do casamento, quem ganha mais, quem mantém mais a casa, quem paga mais a conta. E aí, em todo o ambiente que gera uma competição, meu irmão, não adianta, gera sempre aquele entendimento: o que eu puder fazer para chegar primeiro, eu vou fazer. Aí eu mato pessoas, eu atropelo pessoas, eu ofendo pessoas, eu magoo pessoas, eu abandono pessoas, porque a minha briga é chegar em primeiro lugar, e o primeiro lugar do Senhor é quem leva mais pessoas a Ele, não quem abandona. Se a gente não entender isso, a gente vai viver uma vida de escassez, e o Senhor nos chamou para viver uma vida abundante e transbordante. Jesus naquele lugar encontra um homem
paralisado, não andava, não tinha ajuda, não tinha perspectiva, e o Senhor chega e faz uma pergunta clara para ele: quer ser curado? E parece uma pergunta boba para a necessidade daquele homem, né? E às vezes parece que o Senhor está brincando com a situação. É óbvio que quem está paralítico não consegue chegar no tanque para ser curado, quer o quê? Claro que quer ser curado. E por que essa pergunta? É a realidade de muita gente na igreja. Às vezes a gente se acostuma vendo um milagre lá na frente, mas está tão confortável onde eu estou que eu me acostumei com a minha paralisia, então me deixa aqui. Tem gente que está na igreja, meu irmão, e é um frequentador de igreja. É o cara que bate ponto. Eu estou toda quarta, todo domingo, todo sábado, o pastor abriu a porta, eu estou lá, eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair. Mas é só um que está encostado no tanque, vendo os outros viver milagres, e o Senhor está te perguntando para ti essa noite: tá, você quer ser curado? Você quer sair dessa paralisia? Você quer se livrar da religiosidade que não te leva a lugar nenhum e viver o verdadeiro evangelho? Tem gente que prefere viver a vida que está, sabe aquele negócio que eu estou tão acostumadinho com esse meu sofrimento, esse momentozinho de depressão para mim é tão gostoso, às vezes eu gosto tanto de sofrer um pouquinho, me sentir um pouquinho nesse mundo de vitimismo, ninguém me ama, ninguém me quer. E o Senhor está dizendo assim: ó, ei, você quer ser curado disso? Você quer abandonar essas coisas e ser uma pessoa transbordando do meu amor, sabendo que você não depende de pessoas, mas as pessoas vão buscar em você algo poderoso que eu derramei sobre a sua vida? Vocês farão coisas iguais e maiores no meu nome. Mas para isso nós precisamos olhar para o Senhor com a certeza: eu preciso ser curado. Curado do quê? Do meu orgulho, da minha soberba, da minha necessidade de estar em destaque. Meu irmão, às vezes eu falo aqui, vou repetir, talvez você nunca tenha a oportunidade de subir na plataforma, e eu falo para você, e quando eu falo, alguns já ouviram dizer, e repito, porque tem sempre alguém que nunca ouviu, para você entender algo poderoso. Eu não menosprezo o chamado pastoral, porque eu tenho esse chamado. E isso aconteceu há muitos anos atrás, lá quando eu congregava, lá na Quadrangular. Uma vez o pastor estava pregando, era um pastor de fora, não era o pastor da casa na época. E quando ele pregou, eu não estava entendendo muito o que ele estava falando, e eu dizia lá sentado para o Senhor, dizendo assim: Senhor, se um dia eu tiver chance de subir, qualquer vez que for, ou qualquer situação que for, me faça ser de uma maneira que as pessoas entendam, porque eu não estou entendendo nada que ele está falando. E aí eu estou aqui hoje, pela graça e pela misericórdia do Senhor, mas talvez você nunca suba na plataforma. Mas subir na plataforma, irmão, talvez seja um ambiente mais confortável para quem prega. Porque eu estou olhando para pessoas que teoricamente vieram para cá com vontade de ouvir. Amém? Você veio para cá querendo ouvir. Você não sabia o que o Senhor tinha me entregado de palavra. Talvez as pessoas que estão aqui, estão me vendo a primeira vez, não sabem será que ele prega bem, será que ele não prega? Estou gostando, não estou? Mas teoricamente você saiu de casa com vontade de ouvir. Esse é o ambiente mais confortável de quem prega, mas o Senhor te chamou para pregar em um ambiente hostil, onde lá fora ninguém quer te ouvir, ninguém dá valor para o que você carrega, ninguém dá valor para aquilo que você fala, mas aí você é o verdadeiro pastor, você é aquele que muda o ambiente, não cala a boca, não é ofensivo, não é aquele que empurra Jesus por goela abaixo, mas através do seu testemunho, da tua vida, você prega Jesus ao ponto de alcançar muito mais corações do que aquele que está na plataforma. Quantas pessoas nós temos aqui hoje? Quantas pessoas você vai encontrar durante a semana que eu não vou ver, mas através da tua vida vão conhecer Jesus? Mas eu preciso sair dessa paralisia de estar sempre culpando os outros. Quando ele começa a falar com Jesus, o que você vê? Ele culpa os outros. A resposta do homem foi: eu não tenho ninguém que me leve ali. Claro que naquele momento talvez ele olhou para Jesus e pensou: é alguém caridoso. E eu estou explicando a situação para ele, dizendo: eu não vou, claro que eu quero ser curado, mas eu só não fui porque não tem ninguém para me ajudar. Mas a grande realidade na nossa vida, meu irmão, é que a gente se encosta num ambiente religioso, não gera uma cura verdadeira, não tem um encontro verdadeiro com o Senhor, e quando o Senhor chega e encontra o nosso coração, não consegue entrar porque a porta está fechada, e na placa da porta está dizendo assim: o culpado é os outros. Pois é, eu não vou no culto porque o pessoal não me cumprimenta. Eu fui no culto, o pastor passou por mim, nem me viu. Eu fui lá, cheguei lá no banco, eu sempre sento, já tinha um irmão lá no meu banco, eu já não gostei, porque eu já não me sinto à vontade, tem que ser o banco que eu estou acostumado, era o meu assento ali. Eu fui quarta-feira, o pastor já não estava embaixo, já estava em cima, a iluminação estava ruim, já não me sentia à vontade.
O culpado é sempre os outros. O Senhor te chamou para prosperar no Evangelho, prosperar na palavra. Pois é, porque não me deram a chance. Eu estou lá tanto tempo na igreja, mas nunca me chamaram para estar à frente do ministério. O Senhor te chamou para o primeiro ministério, que é chamado ministério de reconciliação. E você está querendo na igreja e você não está fazendo melhor que lá fora. As pessoas vão conhecer Cristo Jesus através de você, que mesmo passando por tempestade não tem medo, porque sabe que aquele que fez a tempestade acontecer é o mesmo que vai fazer você caminhar sobre as águas. Você vai ser aquele que o povo vai olhar e vai dizer assim, esse é abusado esse crente. Essa gente crente é doida. Não, eu conheço a vida. Todo enrolado, tadinho, às vezes na geladeira dele parece o pessoal do ar, não abre, só sai fumaça. Mas está toda a vida rindo. Bicho irritante, acorda de manhã já dando bom dia para todo mundo, bicho chato. Sai do carro falando sozinho, parece doido, eu acho que está ficando doido, já certo, não tem o que comer, está doido. Mas eles começam a ver você, a sua vida, vê que não é doido, é porque a gente não fala sozinho, é porque eles não veem o que a gente vê, a gente fala com o Espírito Santo. A gente acorda de manhã sorrindo porque sabe que nós somos filhos de um Deus da promessa. O milagre não aconteceu, a porta não está aberta, mas Ele é aquele que tem o molho de chave na mão. A hora que Ele quiser, Ele abre a porta. Se não abriu, é porque talvez esteja te protegendo. Você precisa crescer, mas quando a porta abrir, meu irmão, o milagre vai acontecer. E se espiritualmente você está paralisado, você vai voltar a caminhar em nome de Jesus. Mas onde é que está o nosso coração? O discurso sempre é o mesmo. É os outros. Não deram a chance, não me chamaram. Não fui honrado. Não me dão valor. Não fui reconhecido. Meu irmão, se você está aqui essa noite, eu talvez não sei o teu nome. Talvez nunca te vi. Mas você só está aqui porque o mesmo Deus que me chamou, chamou você. Eu posso não saber o teu nome, mas o teu nome já está no livro da vida. E o Senhor te chamou para esse lugar porque tem algo poderoso que Ele quer entregar para você. Tem gente que ainda não o conhece, mas através de você vai conhecer. Então saia dessa paralisia. O Senhor está te chamando para viver uma cura, ao ponto de saber que eu não dependo mais de ninguém. Eu não estou preso na religiosidade. Eu estou linkado e vinculado a um evangelho vivo e verdadeiro, que onde eu estou, as pessoas sentem algo poderoso e diferente, e não tem nada a ver comigo, mas com aquilo que eu carrego. E eu carrego o Espírito Santo de Deus. Tem gente que não precisa mais correr atrás de tanque, porque quando está em você, o mover do Espírito Santo cura onde você está. O Senhor disse, vocês farão coisas iguais e maiores em meu nome. E tem gente aqui ainda com aquele vitimismo, vida, azar. E o Senhor está esperando de nós uma maturidade espiritual, uma cura da cegueira. Aquele que é da carne discerne da carne, mas aquele que é do Espírito discerne do Espírito. Meu irmão, o Senhor está te chamando para um tempo de batalha. O Senhor não está chamando guardas aqui do ministério, o Senhor está chamando aqui guerreiros e exército, um exército cheio de soldados preparados, sem medo. Talvez para o inimigo, quando ele olha para nós, ele vê um monte de Davi, pelo tamanho, mas ao mesmo tempo já sabe que perdeu, porque espiritualmente nós somos tão grandes como Davi. Nem nada de roupa especial a gente tem que usar, mas basta uma fração de pedra. Ele pegou uma pedra, que é nada mais um fragmento de rocha, lançou em direção ao gigante, o gigante caiu. O Senhor está te entregando hoje um fragmento de rocha para você. Uma palavra poderosa que quando o inimigo pensar em se levantar para te atacar, meu irmão, ele já senta de novo, porque ele sabe que você não tem como tocar, ele vai incomodar outro, mas você não consegue mais, porque você já conhece a verdade. Quando o Senhor entra naquele lugar e fala para ele, o Senhor não disse assim, espera a água se mexer aí, espera só um pouquinho, eu sou o filho do Deus que faz um negócio aqui, e eu, pelo agendamento, daqui a 10 minutos, espera aí que eu já vou te ajudar, eu vou te levar nas costas, nós vamos resolver esse negócio aí. Ele só disse assim, levanta e anda. Tem gente aqui esperando acontecer algo. Meu Deus, o bispo Fernando tem que me chamar, o pastor Jean tem que falar o meu nome, pastor Tom tem que me chamar para um ministério. Não espera mover de tanque nenhum. O Senhor está falando através da palavra hoje, levanta e anda.
O Senhor está dizendo, não dependa de pessoas, pessoas falham, todas as pessoas necessitam da misericórdia e graça do Senhor, e para você Ele está dizendo, não espere pelos outros, eu estou disponível para te curar, então levanta e anda. Meu irmão, não te apega ao prédio, não te apega à placa CI. Eu falo sem medo porque eu sigo uma visão poderosa que o Bispo Fernando recebeu de Cristo. Aqui é muito mais do que uma placa, é tudo sobre Jesus. Eu posso falhar com você, mas o Senhor Jesus não falha. E Ele quer que você entenda que você, em nome de Jesus, já está curado, mas precisa crer. Não adianta o Senhor dizer para ti, levanta e anda, que quando Ele fala isso, Ele já declara a cura sobre você, e você permanecer deitado, porque está tão acostumado naquele ambiente que tem medo de se levantar. Tem medo por quê? Que aquele que te chamou para a guerra é aquele que prepara, é aquele que já venceu a guerra, só quer que você passe naquele lugar para mostrar para todos que o nosso Deus é o Rei poderoso, é o leão da tribo de Judá, que ruge a nosso favor, e tudo por onde Ele passou já foi vencido no nome poderoso de Jesus. O milagre não vai mais acontecer em tanque, meu irmão. Milagre não tem nada a ver com o sistema, não tem a ver com uma oportunidade ou outra. Na verdade, a gente precisa ouvir uma voz. O mesmo verbo que declarou, haja luz, é aquele que está declarando para você hoje. Levanta. Sai dessa paralisia, levanta. Vença o teu ego, o teu coração ferido. Vença o teu passado. Sai, tem gente, meu irmão, que o milagre está acontecendo ali na frente, o mover de Deus está ali, mas não vai porque literalmente se paralisou no passado. O passado para nós, meu irmão, é algo que deve nos impulsionar para frente. Você não consegue mudar o teu passado, mas você consegue usar ele como algo poderoso para te impulsionar para frente. Você olha para trás e pensa assim, eu fui bem pior, fiz muita coisa ruim, eu vivi fazendo coisas terríveis, e eu não merecia, mas só cheguei até aqui porque o Senhor é fiel e poderoso, então eu me alegro porque eu não estou mais naquele lugar. E aí eu avanço, eu vou crescendo e vou avançando e vou fazendo um passado diferente todo dia. Eu sempre digo que a gente não tem o poder de pegar o DeLorean, né? Quem é da minha época que viu De Volta para o Futuro aí, pega o carro, volta para o passado, muda algumas coisas para quando tu voltar para o teu tempo, tu vê que as coisas melhoraram. A gente não consegue fazer isso, mas você consegue construir um novo passado todo dia. Amanhã, hoje vai ser passado já. E se você começar a caminhar com Cristo Jesus, daqui a pouco aquele passado ruim vai ficar tão longe que você já não vai lembrar mais. E você vai começar a lembrar de uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, e depois você começa a ver que nesse tempo você já estava com Cristo Jesus, e só tem coisas boas para lembrar, porque você em Cristo Jesus, quando faz um presente poderoso, você garante um bom futuro, e vai mudando as lembranças do passado que vão sendo construídas através de presentes que você vive com Jesus. Mas isso a gente tem que ter o entendimento que precisamos ouvir a voz. O Senhor nos chama para vencer esse lugar. Não tem nada a ver com o leito onde o homem estava deitado, onde você está hoje, mas é a gente procurar encontrar conforto nesse lugar. É um lugar de dor, de vergonha, de limitação. Mas mesmo assim o Senhor manda que a gente carregue esse lugar. É igual Ele falou para ele, levanta, pega a tua maca, pega a tua cama e carrega. Por que o Senhor só não pediu para ele levantar e ir embora? E ele teve que carregar aquele lugar. É o Senhor querendo que a gente entenda algo poderoso, aquilo que até então nos carregava para a escravidão, aquilo que nos prendia num lugar obscuro, agora no poder de Deus nós carregamos com autoridade para mostrar que aquilo já não tem mais poder sobre nós. Então pega aquilo que até então era corrente, meu irmão, bota nas costas e mostra para o inimigo, isso aqui para mim agora é uma lembrança de que tu não me escraviza mais. O passado é a maca que você pega, levanta e não abandona, mas carrega junto, porque quando o inimigo chega para você, ele já vai saber que o teu histórico mudou, o teu passado agora você carrega, e não mais o passado que carrega você. É você que tem autoridade no seu tempo agora, não é mais o tempo que tem autoridade sobre a tua vida.
Não tenha medo de carregar a tua história, meu irmão. Tem gente que está escravizado na história. Não levanta, pega a tua história, bota nas costas com orgulho, porque hoje você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, mas estão aqui para todo mundo olhar e ver a diferença. Você hoje é uma nova criatura em nome de Jesus. E como é que as pessoas vão saber se você é uma nova criatura? Porque quando vão olhar para você, vão ver uma diferença daquilo que você era antes. E muita gente não te conheceu antes. E como é que você vai mostrar que é uma nova criatura? Com um testemunho. O nosso testemunho é edificado em cima do nosso passado. Então o passado para mim não é vergonhoso, mas nada mais é do que uma demonstração de onde o Senhor me tirou e onde Ele me colocou hoje. E eu não estou menosprezando a história de ninguém, meu irmão. Cada um de nós tem passados terríveis. Eu tenho passados que eu gostaria de não lembrar mais, mas quando eu lembro já não me causa mais dor. Eu lembro, tem a cicatriz, mas não sangra mais, porque o Senhor já fechou todas elas. Mas eu lembro, porque senão eu não dou valor para aquilo que o Senhor me entrega hoje. Senão a gente estava servindo um Deus da amnésia. E se a gente esquecer daquilo que o Senhor nos fez, a gente não dá valor para Ele e começa a acreditar que a gente pode andar sozinho por esse mundo. Não, o Senhor não tira de nós a lembrança. Ele não gera em nós amnésia, porque todo dia a gente se lembra de quem realmente nos pegou de um lugar onde a gente estava paralisado e nos deu cura. E quando eu lembro quem fez, eu não abandono e não largo a mão dele e vou ficar assim até que Ele volte. Mas é uma decisão. Senão a gente vai ficar nesse ciclo. Quando a gente é curado, meu irmão, a gente quebra anos e anos de uma tradição terrível. Aquele homem, quando aceitou o chamado do Senhor, ele quebrou 38 anos de limitação, 38 anos de espera, 38 anos de uma identidade de dor para viver uma nova vida. Eu não sei quanto tempo você está esperando, eu não sei quanto tempo você está clamando, mas se você crê, você vai começar a andar hoje. Se você crê, um milagre pode acontecer e hoje talvez não seja um milagre materializado em você, mas você vai sair aqui transbordando de algo poderoso, que é a paz que excede todo o entendimento. Eu ainda não estou vendo o milagre, mas já estou sentindo o cheirinho. Sabe aquele pãozinho de casa que a mãe faz, que não está na mesa para comer ainda, e mesmo quando ela deixa e tira do forno e bota lá, corta a fatia para dar uma refrigerada no pão que você não pode comer, mas você já sabe que está pronto, o cheirinho já está ali, e você já viu que foi feito com carinho para você. Muitas vezes a nossa situação com o Senhor é a mesma coisa. Eu já estou vendo ali, pronto, não posso pegar ainda, mas eu já sinto o cheiro. Eu já sinto o bom perfume de Cristo Jesus. As coisas ainda não estão prontas para me usar. Talvez você esteja vivendo como Noé, trancado numa arca. E eu sempre falo, nunca foi um castigo, era livramento, porque ele ainda estava sendo preparado para lidar com tudo aquilo que o Senhor estava fazendo de novo. Mas quando o tempo chegou, o Senhor abriu a porta e ele viu a grandiosidade da promessa que o Senhor deu para ele, porque o Senhor não mentiu, como não mentiu para você também. Talvez você ainda não está vendo o alimento pronto na mesa, mas já sente o cheiro, porque aquele que prometeu que ia fazer, está preparando e vai deixar pronto para um bom alimento, e você terá uma mesa cheia para ceiar com o Senhor em nome de Jesus. Nós estamos numa noite profética. É o momento onde o Senhor está dizendo para você: ei, quer ser curado? Quer voltar a andar? Quer sair desse lugar onde você está culpando os outros? Quer parar de ver só os outros vivendo milagres e vivendo um milagre verdadeiro você? Quer celebrar algo poderoso que eu tenho para fazer na tua vida? Levanta e anda. O Senhor está chamando cada um de nós para viver um tempo onde a gente tem algo especial para contar que viveu com o Senhor. O Senhor chamou cada um de nós, claro, para testemunhar e para ver as coisas que Ele faz na vida dos outros, mas Ele tem algo especial para fazer na sua vida também. Mas por que não acontece? Falta fé. Fé para crer muitas vezes que o tempo ainda não chegou. Eu ainda não vejo milagre, mas eu creio que o Senhor está preparando algo para mim, porque eu sinto no coração uma alegria que nada nesse mundo pode me dar, só a presença do Senhor. E quem crê no Senhor, crê que o tempo dele é melhor que o nosso, que a vontade dele é a única, boa, perfeita e agradável. Então eu aguardo. Aguardou 38 anos. Mas quando o Senhor chegou, ele entendeu que era ele que podia fazer. E o Senhor me mandou ele levantar. E ele, sem pensar duas vezes, levantou.
certo? Meio capanga ainda, com as pernas meio fracas, mas aquele que faz o milagre não faz pela metade, não caiu, ficou de pé, porque quando o Senhor manda você se levantar, você ficará de pé em nome de Jesus. Quando o Senhor disser para ti, levanta e anda, não vai faltar força nas tuas pernas, você vai andar, vai correr, vai voar, porque essas promessas que o Senhor tem na sua vida. O que falta você viver isso? Crer. Tudo é possível aquele que crê. O Senhor nos chamou essa noite para dizer isso. Quer ser curado? Então levanta. Pode ficar de pé. Quer ser curado? Fica de pé. Não é eu que prometo, meu irmão, que eu não estou conseguindo prometer nada para minha mulher. Eu nem prometo para não arrumar confusão, que é capaz de não conseguir fazer. Eu estou falando aquilo que o Senhor prometeu para você, porque Ele não falha. Quer ser curado? É só você dizer que sim, no teu coração. Sim, Senhor, eu quero ser curado desse engano. Eu já estou cansado de botar a responsabilidade nas costas dos outros. Falharam comigo, me abandonaram, me abusaram, me enganaram, me traíram, fizeram coisas terríveis. Claro, meu irmão, quem nunca passou por isso? Nós vivemos num mundo de pessoas que não são comprometidas com a verdade e infelizmente nós temos que aprender a conviver com elas. Então o Senhor está dizendo aí, para de se apegar às pessoas que falham, mas fica comigo que sou reto. Quer ser curado? Para de olhar para pessoas, olha para Jesus. Se você olhar para pessoas, você vai ver falhas, porque todos nós somos. Somos aqueles que buscam a misericórdia do Senhor, meu irmão, a gente falha todo dia, mas o Senhor é fiel. Enquanto o nosso coração bater, Ele ainda será o nosso advogado. Não espere o coração parar de bater, meu irmão, porque aí Ele vira juiz, aí não tem o que fazer. Mas enquanto você estiver vivo, enquanto tiver fôlego de vida, há chance de você ouvir o Senhor dizendo, quer ser curado? Fique de pé.